Ao olharmos hoje para a figura da família de Nazaré, nós temos a chance de olhar para a nossa família, para a nossa casa. E a pergunta que nós devemos fazer é: como é que vivo a minha família? Como é que sirvo a minha própria casa? Exerço bem o meu papel? Realizo bem o meu papel dentro da minha casa? Se sou filho como filho, se sou esposo como esposo, esposa como esposa? A figura de Nazaré me traz ensinamentos e eu posso aplicar na minha própria casa? E eu gostaria de falar sobre isso, sobre os papéis. Porque quando nós exercemos bem os nossos papéis dentro da nossa própria casa, a gente está no lugar certo. O maior problema hoje que eu vejo dentro das famílias é a chamada inversão de papéis. Existe nas casas hoje, por motivos outros, inversões de papéis. Então a gente vai tentar buscar respostas para isso aqui na palavra de Deus. Vamos começar olhando para a família de Nazaré neste evangelho, que já nos dá muitas informações dessa família. A primeira coisa diz que eles, quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, foram a Jerusalém apresentar o menino. Então era uma família observante, eram judeus observantes, cumpriam os preceitos, como nós temos preocupações de cumprir os nossos preceitos da missa, os preceitos bíblicos, eles eram uma família observante. Outra informação importante, que eles ofereceram nesse dia, como toda família deve oferecer sacrifícios, um par de rolinhas. Isso mostra que era uma família bem humilde. Só as famílias pobres ofereciam as rolinhas. Os mais melhor de vida ali ofereciam carneiros. E os ainda mais ricos poderiam oferecer até bois. Eles um par de rolinhas. Quando o velho Simeão pegou o menino nos braços e elevou aos céus, dizendo: Senhor, teu servo pode ir em paz porque viu a tua salvação, ele praticamente revelou que Jesus era aquele da promessa. O povo de Israel esperava o Messias. Então eles ficaram ali, mas com uma confirmação de que o filho deles era o Messias esperado. Olha só. E aí o que eles fazem? Eles voltam para a pequena cidade de Nazaré. Eles podiam ficar ali em Jerusalém, já que o nosso filho é o rei, já que o nosso filho é o Salvador, vamos morar em Jerusalém, vamos ficar aqui na capital, perto do templo. Eles voltam para a vida simples deles, para viver a vida de família. E diz que Jesus crescia em sabedoria. Em outros evangelhos, que ele crescia em obediência, ele cresceu como filho. Então, certamente, nós temos aí uma família, nos moldes simples do povo judeu, uma família que viveu com intensidade a vida familiar. E Jesus, como filho, crescia nessa casa. Então, aqui nós temos os papéis bem definidos de cada um. José, aquele que conduz, aquele que protege, aquele que leva, certamente que puxava o animal para Jesus e Maria irem a Jerusalém. Maria, aquela que cuidava, amamentava, fazia esse papel de mãe. E Jesus, que crescia em obediência aos seus pais. Então nós vemos já aí muitos ensinamentos. E na leitura de São Paulo aos Colossenses, nós temos uma carta magna, eu chamo, de como e deve ser os papéis de cada um numa casa. Diz aqui: esposas, sede solícitas para com vossos maridos, como convém no Senhor. Então já diz aí um recado às esposas: sede solícitas com vossos maridos, como convém no Senhor. Fazer seu papel de esposa, de mãe, daquela que organiza, que tem o papel bem importante na casa, de ser mulher e mãe. Maridos, amai vossas esposas, amando-as, dando condições a ela de ser mãe, dando condições a ela de ser aquela que traz o equilíbrio para casa. Amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Ainda dá um recado. Naquele tempo já os homens já eram meio grosseiros. Vocês estão vendo aqui, né? Já tinha esse negócio de grosseria já. Então já tem um recado aqui: não sejais grosseiros com as suas esposas. Filhos, aí cada um vai dando um recado. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais.
pois isso é bom e correto no Senhor. Então, o papel dos filhos, obedecer. Obedecer em tudo os vossos pais. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Ou seja, pais, atenção, vocês sim são a autoridade da casa, mas não sejam agressivos a ponto de intimidar os filhos e desanimar. Não usar a sua autoridade como força para desanimar os seus filhos. Olha quanta mensagem. Cada um fazendo bem o seu papel. Como eu disse para vocês, o que nós temos hoje, às vezes, é inversão de papéis. Filhos que crescem e porque têm um monte de informação, já sabem um monte de coisa, querem ser mais do que os pais dentro de casa. Tem filhos que já querem ditar as regras, tem filhos que já dizem que sabem o que é que quer. E isso é ocupar o lugar que não é deles. E quando a gente ocupa um lugar que não é nosso dentro da nossa casa, fica disfuncional e nós somos os primeiros a sofrer. Porque nós vamos para um lugar que não é nosso. Quando eu estou na minha casa com meus pais, na minha casa o meu papel é ser filho. E ser filho é obedecer. É saber que existe uma hierarquia. Dentro de casa existe hierarquia. E os pais é que são aqueles que comandam. Isso até para a natureza humana é importante. Os psicólogos que estão aqui vão me compreender, porque essa inversão de papéis é um tema de psicologia. Pessoas que estão ocupando papéis errados na sua casa. E às vezes também existe inversão de papéis. Às vezes a própria mãe, às vezes ocupa o lugar do pai, inverte os papéis, faz a coisa que era para o pai fazer. Isso também não é bom. Não é bom. Então, assim, quando a gente vai pensando, qual é o papel que eu exerço na minha casa? Estou exercendo bem? Estou fazendo bem? O que é que eu ofereço? Como estou vivendo? Estou vivendo o meu papel de pai, de mãe. E, claro, tendo sempre o Senhor, Deus, no centro da família, que é a grande inspiração para as nossas vidas. E, na primeira leitura que nós escutamos, nós temos ainda mais informações importantes. Quando diz aqui no livro do Eclesiásticos, Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados. Imagina, honrar os pais é tão poderoso que nós alcançamos o perdão dos pecados honrando os pais e respeitando os pais. Olha, queridos filhos, o que nós temos aí de recompensa? E evita cometê-los, e será ouvido na oração cotidiana. E no final da leitura diz ainda também, a caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, Gente, por que isso? Porque nós somos frutos da relação de amor dos nossos pais, então nós somos ligados aos nossos pais, eles trazem a fonte da vida para nós. Se nós desobedecemos, se nós desonramos, desgostamos dos nossos pais, nós cortamos esse fio que nos liga, inclusive, à divindade, que nós recebemos por meio dos nossos pais. Então, desrespeitar, desonrar, desgostar, é como se você cortasse esse elo que te liga. Manter obediente aos pais é manter-nos também ligados a Deus, que nos deu a vida por meio dos nossos pais. E a leitura continua dizendo, quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Ajunta tesouros a obedecer à sua mãe. Ajunta tesouros. Amar a mãe. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos. Olha quantas bênçãos. Terá alegria com os próprios filhos. E no dia que orar será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa. Olha, quem quer viver muito aí, respeita os pais. Quer ter vida longa, respeitar os pais. Honrar os pais. E quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, não lhes cause desgosto enquanto ele vive. Esse é um tema sempre, hoje, cada vez mais delicado. Cabe aos filhos cuidar dos pais na velhice. E hoje nós temos pessoas que vivem mais, graças a Deus, e temos que ter filhos que cuidem mais dos seus pais. Saiu no começo do ano, meio do semestre passado, um filho que na briga com os irmãos, ninguém queria assumir o pai, que estava cadeirante,
Ele foi numa calçada e deixou o pai lá, na cadeira de roda na calçada. E foi-se embora. Deixou na calçada, abandonou. Você imagina? Então, claro que é difícil para os filhos, nunca estão preparados para cuidar dos pais idosos. Mas temos que nos preparar. Para cuidar de criança, está cheio de vídeo, professor ensinando a cuidar de criança. Bebê, mamadeira, não sei o quê. Mas não tem nenhum vídeo ensinando como é que cuida de idoso. Tem que aprender. Tem que aprender, porque nós temos essa responsabilidade. Os pais que às vezes vêm, os filhos que, Frei, estou cuidando dos meus pais, está sendo pesado. Eu digo para esse filho, agradeça a Deus o privilégio que você tem de cuidar do seu pai idoso, da sua mãe. Privilégio. Isso é uma bênção. Dá trabalho, eu sei, mas depois você vai entender a bênção que é cuidar dos seus pais idosos. Quanto isso vai te trazer coisas maravilhosas para a sua vida. É um privilégio. Agradeça a Deus esse grande privilégio. Diz também, procura ser compreensivo para com ele, mesmo que ele esteja perdendo a lucidez. Não humilhes em nenhum dos dias de sua vida. Eu sei que muitas vezes, no dia a dia, cuidando dos idosos, vem aquela vontade de corrigir, de dizer alguma coisa, e os filhos ficam, às vezes, com sentimento de culpa, porque aqueles que cuidaram de nós, agora nós estamos cuidando deles. Não é fácil, é um desafio. Mas as bênçãos são grandes também. Então, o que eu digo, queridos irmãos, diante da família de Nazaré, olhe para a sua casa, sua família, dê o melhor de si para a sua casa. A sua família é o seu maior tesouro. Eu costumo dizer que a família é nosso ponto forte e nosso ponto fraco. Se ela está super bem, você está super bem. Se ela não está nada bem, você também não está nada bem. Você está dentro dela, você é a sua família. Cuidar e oferecer o melhor para a sua casa é oferecer o melhor para você mesmo. Cuide da sua casa, da sua família. O melhor que você tem, dê à sua família. Às vezes, o melhor de nós damos para fora de casa e esquecemos de dar esse melhor de nós para nossos próprios familiares. O melhor de você, dê dentro da sua própria casa. E se sobrar alguma coisa, depois de fora. Mas em casa é o lugar de vivermos os valores, de vivermos o amor, de vivermos o perdão. E outra coisa que eu vou dizer mais aqui para vocês. Dentro de casa todo mundo nos conhece nossas fraquezas. E nós precisamos de pessoas que nos aceitem assim com nossas fraquezas. Que nos ame com nossas fraquezas. O mundo talvez não vai nos perdoar diante das nossas fraquezas, mas dentro de casa nós vamos encontrar o perdão, porque quem conhece a gente sabe que nós merecemos ser abraçados na hora da queda. É em casa que nós temos o amor que a gente precisa para sobreviver neste mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.